Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Vídeo de hoje então, mais um para você que acompanha as nossas séries, as playlists do ITA, do IME, da Escola Naval. Hoje então mais uma questão do ITA, segunda fase do ano de 2019, a primeira questão, questãozinha 1, bem interessante ela. Você pode conferir essa prova, ter acesso às provas anteriores e aos gabaritos do ITA, no link que a gente deixa aqui na descrição, tá bom? Em todo caso, a questão está printada aqui na tela. A gente, como sempre, sugere que você pause o vídeo, pense um pouquinho a respeito antes de acompanhar a solução. Depois volte aqui para comparar a sua solução com a que a gente vai apresentar, para tirar suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Se você tiver algum comentário, alguma sugestão de solução ou de questão, lembra de deixar aí nos comentários aqui do vídeo. E é isso então, a gente não tem muito mais o que falar. Vou rodar a vinheta e a gente começa então a solução do exercício. Bom, você certamente já pausou esse vídeo, pensou a respeito e está aqui para acompanhar a solução, tá bom? Determine os valores reais de A e B para quais as equações x ao cubo mais ax ao quadrado mais 18 igual a zero e x ao cubo mais bx mais 12 igual a zero possuam duas raízes em comum. E a seguir, determine essas raízes, ok? O que você vai precisar para resolver esse vídeo ou o que a gente, na verdade, vai apresentar de conteúdo para que você possa acompanhar a solução proposta nesse vídeo, é de início simplesmente as relações de Girard, soma e produto para equações do terceiro grau nesse caso. A gente tem uma playlist bem legal aqui no canal, tá bom? Onde você acompanha temas sobre polinômios e equações polinomiais. E eu vou deixar a sugestão dela aqui agora no vídeo para você poder acompanhar essa solução que a gente vai propor, tá bom? Então eu vou admitir que você já conhece essas relações de Girard e vou partir dela, tá bom? Vou dividir nosso mundo em duas equações, digamos a equação 1, nosso mundo 1. A primeira que aparece, x ao cubo mais ax ao quadrado mais 18 igual a zero. Vamos mexer na 1, depois aqui do lado a gente faz a 2. O que traz as relações de Girard para a gente? Então, digamos que, passando aqui o nosso mundinho em paralelo, então, para a gente poder já chamar de em comum, das raízes em comum, eu vou chamá-las, por exemplo, de x1 e x2. Então, sei lá, x ao cubo mais bx mais 12 igual a zero. Digamos, então, que o exercício ele diz que ele tem duas raízes em comum, tá bom? Duas raízes em comum. Digamos que essas raízes em comum sejam x1 e x2, raízes comuns, ok? Significa que x1 é solução da primeira, x2 é solução da primeira, x1 e x2 são soluções da segunda, ok? Mas elas têm, por serem equações cúbicas do terceiro grau, elas possuem três raízes, distintas ou não, contada a sua multiplicidade. Esse é o famoso teorema fundamental da álgebra. Então, digamos que W seja a raiz distinta, né? De só tem duas igual, dessa de cá. Então, eu vou denotar por W a outra raiz, ok? Digamos a terceira raiz. E alfa, digamos, a terceira raiz da segunda equação. Okay? Então, W e alfa. O que diz as relações de Girard para a gente? Diz para equações do terceiro grau, ela diz o seguinte, que a soma das raízes, no caso, duas a gente chamou de x1 e x2 e a terceira a gente chamou de w, elas satisfazem menos o termo de x ao quadrado, menos a, sobre o termo, o coeficiente de x ao cubo, seria menos a sobre 1. Mas então a gente pode simplesmente escrever menos a, ok? Diz que esses produtos alternados 2 a 2, x1 e x2 mais x1 w mais x2w é igual ao termo, né, o coeficiente de x, que nesse caso é 0, sobre 1. Então, 0. E por fim, diz que o produto x1, x2 e a última raiz, w, é
menos o valor do termo independente sobre 1. Então, dividir por 1 a gente não precisa, a gente pode deixar assim. Ok? O nosso mundo para a equação 2 é bem parecido, ok? Bem parecido, porque as relações não mudam, então a soma x1 mais x2 mais, agora a terceira raiz a gente chamou de alfa, só para distinguir, em geral nos livros você vai encontrar x1, x2 é x3, tá bom? Mas aí esse x3 aqui não é igual o da segunda equação, então a gente tem que diferenciar eles. Pouco importa o nome que você vai dar para essas raízes, tá bom? Mas observe que não há ninguém para o termo de x ao quadrado, então fica menos 0 sobre 1, que é 0. Essa multiplicação 2 a 2 satisfaz essa relação. O produto é o valor do termo de x, o b, sobre 1. E aí a gente não precisa escrever sobre 1, ok? E por fim, o produto x1, x2 vezes alfa é igual a menos 12, perdão, menos 12 sobre 1, menos 12. Okay? Um grande parêntese aqui, uma grande observação. As raízes são todas diferentes de zero. x1 não pode ser zero, x2 não pode ser zero, w não pode ser zero e alfa não pode ser zero, ok? Por quê? Porque a gente vai usar dessa relação aqui para dividir eles e a gente não pode dividir por zero, tá bom? Essencialmente você precisava, para resolver esse exercício, só dessa terceira relação aqui, o produto, tá bom? Nós vamos comparar só o produto. Mas para chegar nela, foi legal lembrar das outras. Na verdade, comparando esses produtos das duas, da primeira e da segunda, a gente substitui nas somas aqui e acha uma relaçãozinha legal, tá bom? Então você poderia, assim, às vezes ter descartado essa segunda, às vezes encurtar a sua solução. Mas por que elas são diferentes de zeros? Observe que se a gente substituir x igual a zero, aqui na primeira, dá 18, isso claramente não é zero. Na segunda dá 12, claramente não é zero. Isso é reforçado por essas de amarelo que a gente destacou. Se o produto dá menos 18, nenhuma das parcelas pode ser zero, né? Porque se aparecesse um zero no produto, zeraria toda a conta, tá bom? É só uma precaução, talvez na hora lá você nem precisasse tomar todo esse cuidado. Mas então, observa comigo aqui o seguinte. Se a gente pega então as relações x1, x2 e w, está multiplicando. Se a gente divide por x1, x2 e alfa, né? Todas as parcelas estão multiplicando. A gente consegue só deixar uma relação entre alfa e w. Por quê? Aqui nós estamos dizendo então que w, esse produto de cima era menos 18 e de baixo era menos 12. E aí, como nenhuma dessas parcelas é zero, a gente pode dividir. Então, x1 mata x1, x2 mata x2. A gente fica então com w sobre alfa menos 18 sobre menos 12. Dá para simplificar por menos 6. Então, você fica com 3 meios. Okay? Isso quer dizer que, por exemplo, que o w é 3 meios de alfa. Ou alfa é 2 terços de w. Fica a seu critério como você vai substituir, tá bom? Digamos, eu vou chamar essa aqui de 1. Ok? Essa de 1. Então, opa, 1 eu não posso, a gente já usou lá. Então, digamos que eu vou chamar ela de A. Okay? A relação A que a gente obteve, tá? 1 a gente chamou aqui para a nossa equação 1 e a equação 2. E aí, agora, então, nas primeiras equações da equação 1 e da equação 2, as relações de soma, a gente pode substituir. Na verdade, eu vou comparar as duas. Olha só, eu tenho x1 mais x2 mais w igual a menos a. x1 mais x2 mais alfa igual a zero, ok? Então, vou escrever elas aqui embaixo para você. A gente obtém o seguinte. x1 mais x2 mais w é igual a menos a. x1 mais x2 mais alfa, a soma, se eu não me engano é zero, ok? Então zero, ok? O que acontece se a gente fizer, por exemplo, a de cima menos a de baixo, uma menos a outra, ok? Então a gente faz uma menos a outra, x1 mata x1, x2 mata x2, a gente fica com w menos alfa igual a menos a menos zero, menos a, ok? Então w menos alfa é menos a. E então, por exemplo, a gente consegue usar essa relação que a gente pegou aqui, porque, por exemplo, se eu pego o que dá, então digamos AB, certo? Que eu chamei de B. Se eu pego o A e substituo em B, então substituindo
substituindo A em B, obtemos qual relação? W, então, em função de alfa, certo? 3 meios de alfa menos alfa, isso dá menos A. Agora, 3 meios de alfa menos alfa, certo? Então, alfa é um alfa. Vou escrever denominador 2 para a gente já não precisar de preocupar com o mínimo nem nada. 3 meios menos 2 meios, né, que é 1, então você fica com 1 alfa em cima sobre 2. Isso igual a menos A. Então, alfa é igual a menos 2A. Isso significa que, olha só, alfa a gente chamou uma raiz. Então, a gente diz que menos 2A é uma raiz. Okay? Um cuidado aqui, olha só, por isso que é importante a gente dar os nomes das equações, porque quando a gente está falando de alfa, a gente está falando da segunda equação, certo? Então, na verdade, a gente diz que alfa igual a menos 2 é uma raiz da equação 2. Ok? Então, mas se eu sei que alfa igual a menos 2A é uma raiz da equação 2, se a gente substituir na equação B, por exemplo, aí eu vou manter o padrão do amarelo. Então, eu sei que W menos o alfa vale menos 2A. Isto igual a menos A. Ok? Então, aqui menos vezes menos é mais 2A. Passa para o lado de lá, vem menos 2. Então, eu sei que W igual a menos 3A é uma raiz. Só que agora eu estou falando, só para voltar aqui para facilitar para você, W a gente estava falando da raiz da equação 1. Ok? Então, W é uma raiz da equação 1. O legal é o seguinte. Se a gente substitui, então, esses valores ou de W na primeira equação ou de alfa na segunda, nós temos que manter a igualdade, né? Por isso significa ser raiz. Entretanto, então, eu vou lá na primeira substituir. Vamos voltar aqui e comprar a primeira e a segunda. A primeira só aparece um valor de A. Então, se eu trocar x por menos 3A, essa conta aqui tem que dar zero. Se eu troco x por menos 2A, essa segunda conta tem que dar zero também. Okay? Entretanto, aqui apareceu uma variável A e um AB. Então, eu ia ficar com A e B sem conseguir determinar A e B. Já ao substituir na primeira equação, a gente consegue achar um sisteminha só em função de A, certo? Então, eu vou até aproveitar aqui agora e apagar esse pedaço aqui embaixo para manter a sequência do nosso solução de exercício, tá bom? Bom, limpinho aqui, recordando então, menos 3A é uma raiz, ok? Então, a gente está falando aqui nesse momento que W igual a menos 3A é uma raiz, ok? Então, significa que se a gente troca o x por menos 3A ao cubo mais A vezes menos 3A ao quadrado, mais 18, esta conta é zero. Bom, menos 3 ao cubo é menos 27, A ao cubo. Menos 3 ao quadrado é 9, A ao quadrado vezes A, então 9A ao cubo, mais 18, isto é zero. Okay? Então aqui dá menos 18A ao cubo. É igual a menos 18, certo? A gente passou 18 para a direita. Então, A ao cubo é 1. Opa, mas se A ao cubo é 1, então A é 1. A gente já achou a solução, parte do nosso problema, né? Na verdade, a gente achou uma das soluções, que foi determinar que o A era o número 1. Ok? Se o A é o número 1, então esta nossa primeira equação ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Só separar o quadro aqui. Então, a gente pode reescrever a equação 1 da seguinte maneira. X ao cubo mais x ao quadrado mais 18 igual a zero. E olha que legal. Nós sabíamos que menos 3A era uma raiz. Como o A é 1, o que a gente está falando? Que menos 3 vezes 1, menos 3 é uma raiz, ok? Então, uma informação legal, uma informação é que x igual a menos 3 é uma raiz. Observe aqui rapidinho comigo, só fazendo a conta rápida. Menos 3 ao cubo é menos 27. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 18 é 27, menos 27, 0, ok? Então, a gente consegue, porque o problema, ele tem várias partes. Ele quer o A, quer o B e quer as outras raízes que são comuns. Ele disse que as raízes
se você, né, achasse uma delas, uma só não necessariamente era idêntica, as outras duas repetidas. Então, se a gente achar as outras duas raízes dessa equação, na verdade a gente achou as outras duas da segunda, ok? Então, essa é a nossa primeira equação reescrita, já substituindo o A por 1, ok? Então, como é que eu consigo achar? Por exemplo, nós vamos fatorar, usar Briot-Ruffini. O termo do nosso fator, como menos 3 é uma raiz, então, menos 3. 1x ao cubo, 1x ao quadrado. Lembrando, você põe todos os coeficientes, 0x. E aqui do lado, 18, termo independente. Como é que é o algoritmo? Desce o primeiro, multiplica e soma. Menos 3 mais 1, menos 2. Multiplica menos 2 por menos 3 é 6. Somado com 0, 6. 6 vezes menos 3 é menos 18. Somado com 18, 0. Tinha que dar 0 mesmo, lembra que aqui é o resto da divisão. Como é uma raiz, x menos menos 3, ou seja, x mais 3 é um fator desse nosso polinômio. Então aqui a gente achou, na verdade, os coeficientes do quociente. 1 de grau 3 dividido por 1 de grau 1 tem grau 2. Então a gente pode, na verdade, pegar x ao cubo mais x ao quadrado mais 18 e reescrever como sendo x mais 3 vezes 1x ao quadrado menos 2x mais 6. Okay? Como a gente buscava resolver a primeira equação, né, isso igual a zero, é equivalente a resolver esse produto igual a zero, né, visto que eles são iguais. E se um produto dá zero, é porque ou essa parcela que eu chamei de i se anula, ou a parcela que eu chamei de 2i se anula. Então, se o i se anula, a gente está dizendo que x mais 3 é zero. E, portanto, que x é igual a menos 3 é uma raiz. E essa informação a gente já tinha obtido lá atrás, né, ao determinar que o a era 1. A outra é achar as raízes da equação de segundo grau. Tudo que você precisa fazer é calcular o delta. Então, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, você fica com 4 menos 24. Menos 20 é negativo, mas possui raízes complexas, ok? Então, quem são as raízes? O x é menos o valor de b, então menos 2, mais ou menos a raiz de menos 20 sobre 2 vezes o a. E aí, então, um x' e x duas linhas aqui. x1 é 2 mais ou menos, olha só, 20, só para você lembrar, é 4 vezes 5. 4 tem raiz exata, ok? Então fica 2 raiz de 5. Só que você tinha um menos 20 na frente, né? Então esse menos é o que, se você botar um menos aqui, você tem um menos 1. E a raiz de menos 1 nos complexos é i, ok? Então você tem mais ou menos 2i, raiz de 5 sobre 2. Opa, mais ou menos não, né? Só um mais, a gente já separou o mundo aqui. Então, mais 2i. E um x2, então, 2 menos 2i raiz de 5 sobre 2, ok? Melhorando isso, porque a gente pode dividir todo mundo por 2, então a gente tem, na verdade, que é 1 mais i raiz de 5. E a de baixo é 1 menos i raiz de 5. Isso já era esperado, né? Se um número complexo é raiz de um polinômio, o seu conjugado tem que ser, né? Ok? Esse polinômio nosso só tinha coeficientes reais. Então, na verdade, a gente já resolveu, pensando assim, estrategicamente, 3/4 do problema, né? Porque era achar A e B e as raízes que são iguais, ok? Nós achamos A e achamos as raízes, falta achar o B, ok? Agora, achar o B é uma tarefa simples, porque a gente já tem o A. E se a gente já tem o A, observa o seguinte, eu vou substituir esse fato de alfa igual a menos 2A, ou seja, alfa igual a menos 2, ser uma raiz da segunda equação. Então, vamos reforçar aqui. Ó. Olha, como o A é 1, então alfa igual a menos 2 é raiz da equação 2, ok? Qual era a equação 2? Voltando aqui para o mundinho da equação 2, é só então a gente trocar o x aqui por menos 2, ok? Se a gente troca o x por menos 2, o que vai acontecer? Acho que agora já é o suficiente para responder. Você então tem menos 2 ao cubo
mais b vezes menos 2 mais 12 igual a 0. Então, você tem menos 8 mais 12, é 4. Passa para o lado de lá, menos 4. Então, menos 2b é 4. Perdão, menos 8 mais 12 é 4. Passa para a direita, menos 4, né? Ok? Então, menos 2b é menos 4. Então, o b é o número 2. Ok? Então, b é o número 2. Resumindo, agora então, o que eu vou fazer? Vou pausar o vídeo e vou limpar essa tela aqui pra gente. As contas já estão muitas. Vou vir com os valores de a e b das outras raízes. E aí a gente só reescreve os polinômios, tá bom? Mas agora a questão já está morta, é só uma questão de deixar visualmente agradável a resposta para vocês, tá? Ok, então tá aqui o nosso mundo limpo de novo, menos poluído, tá? O que a gente descobriu, na verdade, então? Que o A era 1, o B era 2, ok? Com o A sendo 1 e o B 2, a gente pode então reescrever a equação 1 da seguinte forma: x ao cubo mais x ao quadrado mais 18 igual a 0. E a equação 2, vou escrever mais aqui embaixo, a equação 2 como sendo x ao cubo mais 2x mais 12 igual a 0. Nós descobrimos também que x igual a menos 3 é uma raiz dessa primeira equação. Uma raiz, é a raiz distinta, ok? E x igual a menos 2 é a outra raiz dessa equação, é a raiz da equação 2, ok? Uma raiz. Por fim, o exercício cria as raízes em comum, que foi o que a gente determinou lá atrás, né? Que é 1 mais ou menos i raiz de 5, ok? Formalmente eu só calculei desta, né? Mas aí assim, por que eu não vou me dar o trabalho de calcular de novo dessa aqui? Porque a informação do exercício é que ele diz que essas duas raízes eram comuns. Se a gente achou menos 3 e menos 2 distintas, e como a equação do terceiro grau tem 3 raízes, o que sobra são as que são iguais, ok? Mas se você quiser gastar um tempinho a mais em casa e usar esse mesmo método que a gente usou, fatorar esse polinômio de grau 3, 1 de grau 1 vezes 1 de grau 2, usando, por exemplo, o Briot-Ruffini, você vai conseguir encontrar as outras raízes, tá bom? Outra sugestão simples talvez seja substituir o x por esse número. Vai dar algum trabalhinho fazer essa potência ao cubo, mas satisfaz. Como eu falei, quando você sabe que um número complexo é raiz de uma equação sua, ok? Com coeficientes, claro, reais, o outro, o conjugado, sempre vai ser. Então, se você testar 1 mais i raiz de 5 e der certo, tenha plena certeza que 1 menos i raiz de 5 dará certo, ok? O exercício a gente poderia parar aqui só para deixar a solução bonitinho formal. A solução da equação 1. Então, menos 3, 1 mais i raiz de 5, 1 menos i raiz de 5. Ok? Vou pôr de amarelo para diferenciar. Solução da equação 2, então, menos 2, 1 mais i raiz de 5, 1 menos i raiz de 5. Ok? Tendo, portanto, duas soluções em conjuntos, ok? Duas soluções em comum. Lembrando que o A é 1 e o B é 2, tá bom? E aí com isso a gente vai ficando por aqui. Se você por acaso gostou, se você gosta do nosso canal, se você está se preparando para esse processo mais concorrido, mais disputado como o ITA ou questões similares como Escola Naval, IME, etc., você tem ficado até o final e certamente esse vídeo te ajuda. Eu vou pedir então que você ajude o canal, tá bom? Se possível, compartilhando ou se inscrevendo, deixando um like se você gostou. Vou reforçar com você, se você não for inscrito, por favor, dá uma ajuda, dá uma força pro canal, se inscreve aí. Vocês podem ver que o canal tá andando devagarzinho na internet aí, já estamos com 901 inscritos. A próxima meta agora é chegar então em 1000, né? Mas um passo cada vez, então quem sabe você não vira o 902 e assim sucessivamente. Temos postado aí na casa entre 10 e 15 vídeos por semana para poder ajudar você das mais diversas áreas, Enem, ITA, IME, Escola Naval, questões para os meus alunos do ensino médio, OBMEP, tá bom?
mesmo você tá desmotivado com o VMAP desse ano, o ano que vem vai acontecer, as coisas vão voltar ao normal. Lembra aí de deixar um like, ajudar o canal se inscrevendo e compartilhando os vídeos, tá bom? Nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.